Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Quando você era criança, você tinha medo de palhaço? E você ainda tem? Eu acho que se você não tem, você vai passar a ter depois do caso de hoje. Hoje eu vou contar o caso criminal de John Wayne Gacy, um serial killer que nas horas vagas se vestia de palhaço para trabalhos de caridade em eventos e festas infantis. Tudo isso para manter a boa aparência diante a sociedade, quando na verdade escondia um lado muito sombrio. John ficou conhecido como o palhaço assassino e foi investigado na morte de 33 jovens. E esse caso ficou tão famoso que acabou virando inspiração para clássicos do terror, como o de Stephen King, que bebeu muito dessa fonte para escrever um de seus romances mais conhecido, como O It e a Coisa, a história de um monstro que surgia em forma de um palhaço que retornava a cada 27 anos para se alimentar do medo de crianças e adolescentes. Antes de começar a falar sobre o caso de hoje, eu quero avisar que esse é um conteúdo mais violento, pois envolve abuso infantil. Então, se você for mais sensível a esse tipo de conteúdo ou acha que essa história pode te dar algum gatilho, eu peço para que você pare de assistir agora. Eu tenho outros vídeos no meu canal que são mais tranquilos. Vou deixar aqui no link da descrição para você ir lá depois conferir. Bom, aviso dado, sem mais demoras, vamos para o caso de hoje. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942. Filho de John Stanley Gacy e Marion Elaine Robinson, possuía mais duas irmãs, sendo ele o filho do meio. A sua mãe possuía ascendência dinamarquesa, enquanto a família de seu pai havia imigrado para os Estados Unidos da Polônia. Eu vou chamar John de Gacy, pois era assim que ele era conhecido por todos. A infância de Gacy não foi muito fácil. Apesar de ter um bom relacionamento com sua mãe e com suas irmãs, o seu pai era um alcoólatra e um homem bem violento. E é incrível como a maioria dos casos criminais que eu trago aqui, os assassinos tiveram uma infância tão difícil e sofrida. Será que se a maioria deles tivesse sentido um lar estável, teriam se transformado em monstros mesmo assim? Fica aí a minha dúvida. Mas enfim, além das constantes brigas que Gacy presenciava entre os seus pais, a sua mãe, ele e suas irmãs eram constantemente castigados fisicamente por Stanley. Gacy tinha uma necessidade de dar orgulho ao seu pai, porém fracassava frequentemente. Não porque ele falhava, mas porque ele não entendia que nada do que fizesse tornaria o seu pai uma pessoa boa e empática. Tudo era mais difícil para Gacy, que não teve uma primeira infância tão agradável. Fora de casa também, já que ele sempre foi mais gordinho e pouco atlético, sendo alvo de bullying por seus colegas. Algo que até os 20 anos atrás era bem normalizado, e imagina na década de 50. É muito triste porque em um dos diversos depoimentos que Gacy viria a dar, ele lembra de ter tomado uma surra de cinta do seu pai quando tinha apenas 4 anos, por ter brincado e bagunçado as peças de um motor que o seu pai havia montado. Em outra ocasião, ele se recorda do seu pai acertando sua cabeça com um cabo de uma vassoura e que a pancada foi tão forte que ele ficou inconsciente. Aqui já demonstrando o total desequilíbrio desse homem e o quanto algumas pessoas não deveriam ter filhos. Não seria incrível se a pessoa que é violenta tivesse essa consciência? Pra que eu vou botar uma criança no mundo se eu vou tratá-la tão mal? Stanley era um homem severo, abusador, que regularmente depreciava tudo o que Gacy representava, sempre o comparando com suas irmãs como se isso fosse algo ruim. Dizia frequentemente que Gacy era estúpido e idiota. Ainda assim, Gacy nunca desprezou Stanley e sempre negou com veemência que sentia algum sentimento de ódio ou repulsa pelo pai. Gacy sofria muito nas mãos do pai, pois Stanley achava que seu filho era maricas, filhinho da mamãe, e que provavelmente se tornaria bicha, uma expressão muito preconceituosa que demonstrava apenas o quanto seu pai o queria machucar de todas as formas possíveis. Novamente, se hoje ainda existe tanto preconceito, imagina na década de 50. Em 1949, o seu pai descobriu que Gacy e um outro amiguinho haviam tocado sexualmente
em uma menina mais jovem. Eles tinham apenas 7 anos na época. Stanley teria chicoteado Gacy com um amolador de navalha como punição. No mesmo ano, Gacy afirma ter sido molestado sexualmente por um amigo da família, mas que nunca se atreveu a contar ao seu pai, pois ele tinha medo que esse o culpasse e o castigasse. Gacy sofria de um problema cardíaco e por isso não podia praticar esportes, sempre sofrendo bullying na escola e apanhando do pai em casa. Durante a 4ª série, ele começa a ter alguns desmaios, sendo ocasionalmente hospitalizado. E em 1957, Gacy é internado por conta de uma apendicite. Ele se recorda que por conta de todos esses problemas, entre seus 14 e 18 anos, acabou passando cerca de 1 ano ao todo em hospitais. Ele atribui isso ao fato de ter notas baixas na escola. O seu pai não acreditava em sua doença e constantemente acusava Gacy de estar fingindo para ganhar atenção e simpatia de todos. Pelo menos ele tinha ao seu lado sua mãe, suas irmãs e alguns poucos amigos que acreditavam nele e ficavam do seu lado. Tem um depoimento de um de seus amigos que se recorda de que um dia estava na casa de Gacy quando seu pai, sem nenhum motivo, começou a gritar e a espancar Gacy. Ninguém entendeu nada, parecia apenas que Stanley estava com vontade de bater em alguém e escolheu seu saco de pancadas favorito. Ele se recorda que enquanto Stanley batia em Gacy, ele simplesmente tentava se defender, levantando as mãos ao rosto, porém nunca teria revidado. Ele ainda relembra que após Gacy estar sendo espancado, a sua mãe tentou intervir e acabou apanhando também. Uma lembrança que com certeza traumatizaria qualquer um de nós. Imagina viver nessa situação. Em 1960, quando Gacy já tinha 18 anos, começou a trabalhar como assistente fiscal eleitoral para um candidato do Partido Democrata de sua vizinhança. Como tudo que fazia era criticado por seu pai, isso também não foi deixado de lado, e o seu pai o chamava de ingênuo. Tudo que Gacy fazia, de certa forma, era para ter alguma aprovação do pai, e mesmo assim, nada funcionava. O seu pai sempre tinha alguma crítica pesada para fazer em relação a Gacy e suas escolhas. No ano em que Gacy se tornou um candidato, seu pai lhe comprou um carro, porém ficou com o registro do veículo até que Gacy pagasse todas as parcelas dele, o que, ao meu ver, era só mais uma maneira de manipular o filho. E ele o fazia muito bem, pois constantemente escondia as chaves do carro para que Gacy o obedecesse. Após esse incidente, Gacy, cansado dos abusos do pai, se muda para Las Vegas, no estado de Nevada, onde consegue um emprego no serviço de ambulância, até ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palm. Nessa função, ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres e mais tarde confessaria ter entrado em um caixão de um jovem do sexo masculino. Confessaria ainda ter se envolvido em atos de necrofilia há pelo menos 2 ocasiões enquanto trabalhava ali. Porém, ele afirmaria que esses atos o fizeram entrar em choque e foi nesse momento que, arrependido do que havia feito, conversou com sua mãe e pediu para que ela perguntasse ao seu pai se poderia voltar para casa. O seu pai, na ocasião, concordou e no mesmo dia ele voltou para Chicago após 3 meses trabalhando no necrotério. Apesar de Gacy não ter concluído o ensino médio, ele foi admitido no Northeastern Business College e se graduou em 1963. Após se firmar, conseguiu um emprego como estagiário da gerência na empresa de calçados Nunn-Bush Shoes Company. Em 1964, a empresa transferiu Gacy para Springfield para trabalhar como vendedor. Ali, ele foi promovido como gerente de seu departamento. Em março desse mesmo ano, ele fica noivo de Marilyn Myers, uma colega de trabalho no departamento que ele geria. Namoraram por 9 meses e nesse período Gacy tem sua segunda relação homossexual. Porém, mais pra frente, ele afirmaria ter sofrido abuso, já que estava muito bêbado e só se recorda de seu colega lhe fazendo
oral. Gacy se casa com Marilyn em 1964 e o seu sogro compra 3 restaurantes e o faz ser responsável por administrar os negócios da família. Dessa forma, Gacy e sua esposa se mudaram para a casa de Marilyn em Waterloo e os seus pais haviam se mudado da cidade e deixado a casa para o novo casal. Gacy passaria a receber $15.000 por ano, o que seria mais ou menos $150 hoje em dia. Ele teria direito também a uma parte dos lucros dos restaurantes. Ele se juntou à filial dos Jaycees e passou a trabalhar muito, ficando fora de 12 a 14 horas. Gacy era visto como um homem ambicioso e presunçoso, até que em 1967 ele é nomeado como vice-presidente da filial Jaycee. Nas reuniões, ele fornecia frango frito de graça para os seus colegas e pedia para ser chamado de coronel. Gacy e sua esposa tiveram 2 filhos, um menino chamado Michael, que nasceu em fevereiro de 1966, seguido de Christine, a caçula, que nasceu em março de 1967. Ele finalmente se considera em um momento perfeito de sua vida, principalmente porque finalmente ganha tão esperada aprovação do seu pai, quando esse pede desculpas por todo o abuso físico e psicológico que infligiu a ele durante os anos, e teria dito orgulhosamente: "Filho, eu estava errado sobre você." Uau, que declaração de amor, né? Mas para quem nunca teve nada do pai, aquilo teria sido tudo para Gacy, que considerou aquele período de sua vida como perfeito. Mesmo tudo estando exatamente como Gacy queria, ele ainda assim não era completamente feliz e constantemente traía sua esposa com prostitutas locais. Ele ainda abriu um clube em seu porão, onde sua esposa e filhos eram proibidos de entrar, porém permitia que seus funcionários bebessem e jogassem sinuca com ele. Muitos eram alcoolizados e Gacy fazia investidas sexuais sobre eles, que acreditavam estar passando por um teste moral ou que Gacy estivesse apenas brincando. Foi em agosto de 1967 que Gacy comete seu primeiro crime sexual. A vítima, uma criança de 15 anos. Seu nome era Donald Voorhees e ele era filho de um dos amigos de Gacy. Gacy atraiu o garoto à sua casa com o pretexto de mostrar filmes pornográficos. Gacy teria então o embebedado e acabou convencendo o jovem a fazer oral nele. Durante os meses seguintes, diversos outros jovens iriam sofrer agressões sexuais de Gacy, e a desculpa que ele dava para atrair os garotos é que estaria autorizado a realizar experimentos homossexuais para uma pesquisa científica. Ele pagava até $50 para os meninos com essa desculpa. Foi em 1968 que Donald conta ao seu pai os abusos que vinha sofrendo de Gacy. O seu pai então vai até a polícia denunciar John, que é acusado de sodomia, e outra denúncia feita onde foi alegado uma tentativa de Gacy de violar um adolescente de 16 anos, chamado Edward Lunt. Gacy negou ter cometido qualquer um desses crimes e começou a dizer que as acusações tinham motivações políticas, já que o pai de Donald tinha sido contra a sua nomeação como presidente dos Jaycees. Vários de seus colegas acreditaram em sua versão e ficaram de seu lado. Ainda assim, Gacy foi indiciado pela acusação de sodomia em maio de 1968. Gacy convence um de seus empregados na Joyce, um rapaz de 18 anos chamado Russell Shorter, a dar uma surra em Donald. Isso porque o garoto iria depor contra Gacy no julgamento que estava próximo. A surra seria para desencorajá-lo a fazer a denúncia. Russell concorda com o plano, atrai Donald a um local isolado, joga spray de pimenta em seus olhos e lhe dá uma surra. E enquanto surrava o garoto, gritava que não era para ele testemunhar contra Gacy. Russell ganha $300 para bater no garoto. Porém, Donald consegue escapar e vai direto até a polícia denunciar Russell, pois o reconheceu. E esse foi preso no dia seguinte. Russell confessa o que fez e diz que fez aquilo amando de Gacy. Sem mais ter como fecharem os olhos para tudo aquilo, Gacy é preso por tentativa de intimação e agressão. Ele passa então por uma avaliação psicológica no Hospital Psiquiátrico da Universidade do Estado de Iowa. 2 psiquiatras que examinaram Gacy chegam à conclusão de que ele teria um transtorno de personalidade dissociativa
antissocial, sendo um distúrbio mental caracterizado por um padrão generalizado de desprezo e desrespeito pelos outros e pelas regras sociais, sem remorso pelas consequências de seus atos. Uma pessoa com esse transtorno apresenta sintomas como a manipulação, a mentira e a falta de empatia. Pessoas diagnosticadas com esse transtorno são impulsivas, agressivas e se sentem indiferentes à lei e às normas sociais. Até onde se sabe, não há cura, apesar de existir tratamento com remédios para amenizar os sintomas. Seguindo um conselho de seu advogado, Gacy declarou-se culpado da acusação de sodomia, porém inocente sobre as acusações de agressões sexuais. Nesse mesmo ano, Gacy é condenado a 10 anos de prisão, cumprindo apenas 18 meses. Nesse período, Gacy faz diversas amizades na prisão, onde todos gostavam muito dele, por seu jeito simpático e sociável. Nesse período, Gacy começa a trabalhar na cozinha da penitenciária e até mesmo organizando a construção de um campo de minigolfe no local. A sua esposa entra com um pedido de divórcio e em 1969 ela ganha a guarda dos filhos. Gacy consegue a liberdade condicional em 1970 e volta a morar com sua mãe por uns tempos, na região de Chicago. Após alguns meses, compra uma casa em West Summerdale, em Newark Park Township. Ali passa a dar festas e a socializar com vizinhos, se envolvendo na política e trabalhando em uma construtora chamada Contractors PGM, onde ele contratava adolescentes para ajudar em algumas tarefas. Ele ainda era voluntário em um hospital e fazia festas beneficentes, onde se fantasiava de palhaço chamado Pongo e entretinha os convidados com o objetivo de arrecadar dinheiro para a caridade. Ainda para manter a máscara social, Gacy se casa novamente em 1972 com a Caroline Hough, que já tinha 2 filhas de seu primeiro casamento. Caroline começa a suspeitar que algo não estava certo com seu marido quando encontra uma carteira de um jovem em seu carro. Após alguns estranhos incidentes, Gacy decide contar à sua esposa que ele era bissexual. Isso acontece em 1975. Depois de fazer sexo com sua mulher no Dia das Mães daquele ano, ele diz a ela que seria a última vez que eles teriam esse tipo de relação. Depois disso, ele passou a ficar a maior parte das noites longe de casa com a desculpa de que estava trabalhando até tarde. Caroline notou que Gacy começou a trazer adolescentes à sua garagem, além de ter encontrado pornografia em suas coisas. Eles se divorciaram consensualmente em março de 1976. Gacy é novamente preso e investigado por diversas vezes entre os anos de 1970 a 1978. Em 71, ele foi preso após uma denúncia de um adolescente que alegou que Gacy o buscou em uma estação de ônibus e tentou forçá-lo a fazer sexo com ele. A acusação logo foi retirada quando o garoto não apareceu no dia da audiência para dar o seu depoimento. Gacy é investigado novamente em 1975 e 1976, quando 2 dos menores que trabalhavam em sua construtora desapareceram misteriosamente em diferentes ocasiões. Como não conseguiram encontrar provas de que Gacy estaria envolvido, nada foi feito. Em 1976, a polícia vai até a casa de Gacy, pois uma criança de 9 anos havia desaparecido e haviam evidências fortes do envolvimento de Gacy nesse crime. Porém, nada novamente foi comprovado e Gacy permaneceu livre. Em 1977, um homem de 27 anos chamado Jeff Rignall acusa Gacy de sequestro e em seu depoimento, ele afirma que Gacy o atraiu até o seu carro, o atacou e após Jeff ser posto para dormir, Gacy teria abusado sexualmente dele. Nada é feito contra Gacy, porém menos de um ano depois desse incidente, outro jovem de 19 anos denuncia Gacy por sequestro e abuso sexual. Gacy é preso e logo é solto, pois em seu depoimento ele afirma que foi um ato consensual, onde a vítima também queria. Foi apenas em
11 de dezembro de 1978, após o jovem Robert Pist, de 15 anos, desaparecer. Robert trabalhava em uma farmácia e havia recebido uma proposta de emprego de um homem que trabalhava em uma construtora. O jovem havia avisado sua mãe que tinha marcado uma entrevista com esse homem atrás da farmácia onde trabalhava no final do seu expediente. Segundo a mãe de Robert, esse homem teria feito promessas de um salário melhor do que ele estaria ganhando na farmácia. O desaparecimento de Robert foi feito naquela mesma noite por sua mãe. O proprietário da farmácia reconheceu Gacy como sendo o empreiteiro que havia conversado com o garoto. Gacy negou ter falado com Robert quando a polícia de Des Plaines visitou a sua casa na noite seguinte. Ele alegou que tinha visto 2 jovens trabalhando na farmácia e que perguntou a um deles, o qual acreditava ser Robert, se haviam materiais para reforma. Ele afirmou, entretanto, que não ofereceu emprego a Robert e prometeu ir à delegacia mais tarde naquela noite para dar seu depoimento formal. Às 3h20 da madrugada, Gacy, coberto de lama, chega à delegacia alegando que havia sofrido um acidente de carro. Tudo muito estranho. Ainda assim, tiraram seu depoimento e quando perguntaram sobre por que ele havia retornado à farmácia às 8 horas da noite, no dia do desaparecimento de Robert, Gacy alega que o fizera por conta de um telefonema que recebeu de Phil Torf, onde avisava que Gacy teria esquecido seu livro de anotações na loja. Os detetives já haviam conversado com Torf, que havia declarado nunca ter feito essa ligação. A polícia de Des Plaines estava convencida que Gacy estava por trás do desaparecimento do jovem e fazem uma investigação mais minuciosa envolvendo os antepassados criminais de Gacy, descobrindo assim que ele já tinha acusações por lesões corporais feitas contra ele e que essas acusações estariam pendentes em Chicago. Descobriram o tempo cumprido de prisão em Ohio por sodomizar um garoto de 15 anos. Foi então ordenada por um juiz uma busca em sua casa, a pedido dos detetives que cuidavam do caso de Gacy, pois eles haviam encontrado diversos itens suspeitos em seu porão, como por exemplo um anel de formatura da turma de 1975 da escola secundária Maine West com as iniciais JAS, várias carteiras de habilitação de menores de idade, livros sobre homossexualidade e pederastia, que é a prática sexual entre um homem e um menor de idade, uma seringa, roupas masculinas muito pequenas para que fossem de gays também foram encontradas ali, uma pistola e um recibo de farmácia onde Robert trabalhava. A polícia resolveu confiscar o Oldsmobile de Gacy, além de outros veículos de sua construtora, e foi designado 2 equipes de vigilância para seguir Gacy, enquanto eles continuaram as suas investigações acerca do desaparecimento de Robert. No dia seguinte, os investigadores receberam um telefonema de Michael Rossi, um colaborador que trabalhava para Gacy, o qual informou aos policiais sobre o desaparecimento de um dos jovens que trabalhava na construtora, Gregory Gutsky, e sobre o fato de outro empregado da PDM, Charles Hatula, ter sido encontrado em um rio de Illinois no ano anterior. Em 15 de dezembro, investigadores de Des Plaines obtiveram mais detalhes sobre a acusação de lesão corporal de Jeffrey Hignall, a primeira vítima que deu seu depoimento contando como seria o modus operandi de Gacy, que atraía suas vítimas com uma desculpa de oportunidade de emprego, as dopava e abusava sexualmente delas. Antes, ele deixava suas vítimas irem embora, até que chegou um ponto em que achou melhor apenas se livrar de possíveis denúncias, as matando. Chega o laudo do anel encontrado na casa de Gacy, que é relacionado ao jovem John Alan Sisk. No depoimento com a mãe de Sisk, ela disse aos oficiais sobre o desaparecimento de seu filho em janeiro de 1977 e que vários itens do seu apartamento também estavam faltando, inclusive uma televisão. Ela ainda disse aos investigadores que o seu filho havia vendido seu carro, um Plymouth Satellite, para um tal de John Gacy. Os policiais notaram que um dos empregados de Gacy, o Michael Rossi, dirigia um carro similar ao de Sisk, e uma checagem rápida no registro do veículo
atestou que o carro usado por Rossi havia pertencido a Sisk. Em 16 de dezembro, Gacy estava se tornando afável com os agentes que o vigiavam. Regularmente os convidavam para refeições em vários restaurantes e ocasionalmente para tomarem um drink em bares ou em sua casa. Ele repetidamente negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Robert e acusou os policiais de assediá-lo por conta de suas ligações políticas e também por conta do seu uso de drogas recreativas. Certo de que esses agentes não o prenderiam por algo tão trivial, ele abertamente zombou deles ao desrespeitar através das leis de trânsito, quando conseguiu despistá-los em mais de uma ocasião. Em 17 de dezembro, os investigadores conduziram um interrogatório formal com Michael Rossi, o qual disse que Gacy vendeu o carro de Sisk com a justificativa de que ele havia comprado o veículo porque o garoto precisava de dinheiro para se mudar para a Califórnia. Uma investigação adicional no carro de Gacy foi feita nesse mesmo dia. Ao examinar o porta-malas do veículo, os agentes descobriram vestígios que podiam ser de cabelo humano. Esse material foi enviado para análise naquela mesma noite, e os policiais realizaram um teste com 3 cães pastor alemão treinados para tal busca, a fim de determinar se Robert esteve presente em algum dos carros de Gacy. Os cães farejadores examinaram cada um dos seus carros e foi quando um dos cães se aproximou do Oldsmobile de Gacy e se deitou no assento do passageiro que descobriram o envolvimento formal de Gacy no assassinato do jovem. Isso porque o cuidador do cão informou aos investigadores que o ato do cão deitar no local era uma reação à morte, indicando que o corpo de Robert tinha estado naquele carro. Naquela noite, Gacy convidou 2 dos agentes de vigilância a um restaurante. Nas primeiras horas do dia seguinte, ele convidou os mesmos detetives a outro restaurante, onde durante o café da manhã ele contou sobre os seus negócios, seus casamentos e as suas atividades como um palhaço profissional. A certo ponto da conversa, Gacy comentou com os policiais que o vigiava: "Você sabe, palhaços podem se safar de um assassinato." Essa fala demonstrava que Gacy estaria começando a demonstrar sinais visíveis de estresse, já que sabia que o cerco estava se fechando contra ele. Com a barba por fazer, de aparência cansada e constantemente bebendo, Gacy não conseguia mais disfarçar a sua ansiedade ao longo das investigações. Nesse dia, Gacy fez uma tentativa de entrar com uma ação civil contra a polícia para que cancelassem essa vigilância constante. Porém, após a última prova que obtiveram, não tinha mais como Gacy escapar. Fizeram ainda uma perícia em sua casa, onde descobriram restos humanos no assoalho e que agora ele enfrentaria acusações de assassinato. É então nas primeiras horas do dia 22 de dezembro de 1978 que John Wayne Gacy confessa à polícia que desde 1972 ele vem cometendo crimes, onde teria assassinado entre 20 a 30 jovens, ao qual ele falsamente ainda tentou alegar que eram adolescentes que teriam fugido de casa ou estavam tentando se prostituir. No entanto, logo se descobriu que as vítimas eram levadas à força ou enganadas por Gacy e que ele começou a elevar o grau de mentiras para conseguir convencer as suas vítimas de irem com ele até a sua casa, onde Gacy levava consigo um distintivo policial e holofotes em seu veículo, fazendo com que as vítimas acreditassem que ele seria um policial. Mas ele também atraía as vítimas com promessas de emprego ou oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais. Uma vez preso na casa de Gacy, os jovens seriam algemados ou amarrados, e torturados antes de serem mortos. Para abafar seus gritos, Gacy colocava pedaços de pano ou as próprias roupas das vítimas em suas bocas. Ele contou ainda que com alguns ele afogava em sua banheira e em seguida reanimava a vítima, permitindo que as torturas se prolongassem ao máximo. Muitas das vítimas foram estranguladas com um torniquete, ao qual Gacy se referia orgulhosamente como seu truque da corda. As vítimas convulsionavam
continuavam por até 2 horas antes de não aguentarem mais e morrerem. Todas as vítimas, com exceção de 2, teriam morrido entre as 3 e as 6 da madrugada. Normalmente as suas presas eram atraídas sozinhas, mas às vezes ele via uma boa oportunidade e conseguia atrair até 2 vítimas em uma mesma noite. Após mortas, as suas vítimas eram mantidas até 24 horas embaixo de sua cama antes de serem enterradas sob seu assoalho. Já outras vítimas foram embalsamadas antes de serem enterradas. A maior parte das vítimas foram enterradas em seu assoalho e Gacy teria perdido as contas de quantas vítimas estariam ali. Tinham vítimas como as do jovem Robert, que simplesmente ele jogou no rio na rodovia 155. Esse descarte no rio se deu, segundo Gacy, pois o assoalho já estava lotado. Ele admitiria então o assassinato de Robert, onde contou que atraiu o jovem até a sua casa. Contou ainda que teria sido interrompido por uma chamada de telefone que recebeu de um colega de trabalho e que, após matar o garoto, teria dormido ao seu lado, desovando seu corpo mais tarde ainda naquela mesma noite. Ele ainda confessa que o motivo de ter chego na delegacia de madrugada e todo sujo de lama teria sido por ter sofrido um acidente de carro após desovar o corpo do garoto. Nesse acidente, o seu carro teria derrapado na estrada e ele tentou se livrar do veículo antes que precisasse ser guinchado. Acompanhado pela polícia, ainda no dia 22 de dezembro, Gacy volta para sua casa e mostra aos policiais a localização de uma das vítimas, que ainda estaria desaparecida. E em seguida, os policiais vão até a rodovia I-55 e conseguem localizar 4 das 5 vítimas que ele afirmou ter descartado ali. Entre 22 a 29 de dezembro de 1978, 29 corpos foram recuperados da casa de Gacy, sua maioria em sacos plásticos sobre suas cabeças ou tórax. Alguns dos jovens foram encontrados ainda com a ligadura em volta de seus pescoços, usados para estrangulá-los. Algumas foram encontradas com um pano que ele usava para abafar seus gritos, presos em suas gargantas, onde legistas declararam que essas mortes foram por asfixia. Tiveram ainda vítimas que foram encontradas com objetos inseridos em seus corpos. As vítimas eram encontradas debaixo do assoalho, em covas feitas próximas à casa, como uma encontrada no quintal, próximo da churrasqueira. Uma das vítimas foi encontrada abaixo de uma viga de madeira na sala de jantar. Os corpos foram encontrados já em um avançado estado de decomposição, onde a maioria foi identificada pela arcada dentária. Outras foram reconhecidas através de seus objetos pessoais, como suas roupas. As vítimas mais jovens localizadas foram Samuel Dodge Stemplund e Michael Marino, ambos de 14 anos, e o mais velho teria sido de Russell Nelson, de apenas 21 anos. Gacy matou pelo menos 33 pessoas, onde 7 das vítimas jamais foram identificadas. Em abril de 1979, a sua casa é demolida. O caso, obviamente, ganhou repercussão midiática, onde Gacy ficou conhecido como o palhaço assassino. Ele é condenado à morte e é executado em 1994 com uma injeção letal. Que caso sinistro e triste. E pensar que ele nunca foi tão cuidadoso assim nesses crimes, pois ele chegou a matar jovens que trabalhavam em sua empresa. Como que nunca ninguém desconfiou dele? Mas é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Se você gostou de conhecer mais sobre esse palhaço assassino, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui também o que você achou e se você já conhecia essa história. Então é isso. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!